O que eu falei dos animais? Você tá louco? Olá pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo sobre animais, tá? E dessa vez um vídeo um pouco diferente, que no caso eu vou... Primeira vez na vida eu acho que eu vou falar no meu canal no YouTube aqui sobre Big Brother Brasil, né? Isso por recomendação do Dr. Strangelove, que ele comentou o seguinte, ó. Alisson, Felipe Prior, participante do BBB, fez piada com zoofilia. Talvez seja um momento oportuno para você trazer esse assunto de um ponto de vista filosófico. Não lembro de ter visto você falar disso no canal, porque de fato, Dr. Strangelove, eu nunca falei sobre isso no canal, mas eu conferi, fui atrás desse evento, né, e achei curioso também para chamar atenção sobre alguns problemas filosóficos que existem no assunto pedofilia, zoofilia, perdão, né? Porque por mais que a nossa moralidade, pelo menos a minha, eu imagino que de você também, já que você deve estar preocupado com a polêmica, por mais que a nossa moralidade diga que é algo simplesmente horrível, algo que a gente não deveria aceitar na sociedade, em muitas partes do mundo isso é socialmente aceito. Né? E mesmo há médicos que, não sei se médicos especificamente, mas há argumentos de que a zoofilia seria uma condição não patológica, mas uma condição relativamente normal que deveria ser, inclusive, aceita socialmente, dado que seria apenas uma preferência sexual, tal como qualquer tipo de fetiche sexual. Então, mas primeiro vamos ver qual é que é o contexto aqui dessa treta, né? E depois eu vou comentar o que eu tenho para comentar e é bastante sério. E bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é botar esse vídeo dessa treta e aí a gente vai, sei lá, comentando e eu vou trazer algumas ideias. A merda de pessoa por uma frase, tá? Qual Só frase? que quando eu tava lá fora, eu vi tu falar uma frase. Ai, Daniel, não... Então fala. Eu não vou falar. Não, mas tem que falar, tem que Por falar. isso que eu não quero que ela fique Então aqui. fala. Bom, tu vê que é a treta deles, que eu não vou dar todo o contexto, quem quiser saber mais vai atrás aí, mas está rolando toda uma treta ali que esse Daniel, esse loirinho aqui, né, ele acha que o Felipe é um candidato forte, né, o Felipe é esse carinha aqui, né, Daniel, Felipe, enfim. Mas que não é um candidato ético, ele falou umas coisas que o Daniel considera inaceitáveis, enfim, né? Então a gente vai ver logo que é essa coisa, mas tá tendo a discussão do BBB era essa aí, uma treta em função de algo que disse, né? E a gente poderia inclusive trazer um debate sobre polícia do pensamento e polícia da liberdade de expressão, a ideia de talvez regular a liberdade de expressão, dá muito debate nesse nível sobre questões de liberdade de pensamento e liberdade de expressão, né? Mas a gente está preocupado acima de tudo aqui com a questão moral que está em disputa, né? Será que a zoofilia é errada ou não? Isso me machucou e é por isso que um homem desse não tem que estar nessa fala o que eu casa. falei, então fala o que eu Então ele tá aí, ele acha que o cara não é ético o suficiente, machucou os sentimentos dele, né? Mas vamos seguir aqui porque interessa. Então fala o que eu falei, então fala o que eu falei. Não vou falar porque é muito grave essa merda. Então fala. Eu não vou falar, Pode cara. falar, pode não falar. Vou, não pode vou. falar, eu tô com a Porque cara não pra envolve... bater. Pior, não vou falar porque não envolve. Não envolve só o quê? tu, envolve outra pessoa. Tá? Que outra, E essa pessoa outra eu gosto pessoa? muito. Beleza. Vocês já vão entender aqui quem é a outra pessoa, porque eu vou botar o vídeo em que realmente o que o Felipe Prior, né, e a outra mina falaram. Deu uma treta na época, mas agora essa treta está sendo revivada, pelo que eu entendi do contexto aqui. Mas enfim, vamos descobrir então finalmente o que é que ele falou. O caralho. Não tá. O caralho. Gente, olha só. O caralho. O que eu falei dos animais? Você tá louco? Cara. Esse cara é louco. O que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Não, sai fora, Sim, deixa eu dormir, mano. cara, A gente só tá conversando. Não veio me tá, julgar não que tá. eu O Prior fiz tá animal, bravo. mano. Daniel. A gente só Me tá... fala Tá que bom. de animal, velho. Vai se fuder, vai tomar no seu cu. Prior. Tô mandando tomar no cu mesmo. Foda-se, mandando tomar no Por que cu você dele. tá brigando? A gente não tá brigando, a gente tá Sim, conversando. Daniel, pelo amor de Deus. Olha pra mim. Pela 20ª vez. O que vocês estão brigando? A gente não tá brigando, a gente tá conversando. O que tá falando de animal? Gente, É para uma com conversa esse eu e assunto ele, agora, tá? por favor. Ih, olha Não pra é mim. nada, tá? É eu Vamos e sair ele. do quarto, vem. Então fala o que eu falei. Eu não tô falando que o Fala o que eu público falei. acha isso pior. Irmão, então fala o que eu Pode falei. ser o Então fala o que eu ganhador falei. dessa coisa, só Ok. que eu não quero uma pessoa que pensa E você isso me nessa julga casa. porque eu penso alguma coisa Eu animal não por tô- uma brincadeira que eu fiz com o meu funcionário. Eu não tô que eu brinco falando, com eu ele não tô todo falando dia. julgar.
Bom, pessoal, acho que a gente já viu baixaria demais. Esse é um dos motivos pelos quais eu não costumo acompanhar o BBB, porque, bom, de tretas familiares já basta viver na minha casa, viver na minha família e viver cada um com seus problemas familiares. Então, ok, vamos agora tentar entender exatamente que fala é essa que deu treta lá e que o cara tá, enfim, se alterando. E a partir disso a gente pode falar um pouquinho sobre zoofilia, tá bom? Bom, essa aqui é a cena, né, em que o Prior, né, ele falou junto com uma outra mina e que o Daniel queria defender essa mina porque é amiga dele. Enfim, vamos entender agora. Mas eu acho... gosto. Então, mas tem gente que tem muito, que tipo, fica excitado mesmo. Tem de vários... Tem gente que transa com animal. Os peão lá da obra lá, tudo manda. Os peão da obra lá falou que tudo já no Nordeste lá na época mandava mal. Gente, é anormal pra gente, mas é normal pra pessoa. Os caras contam lá na obra lá que chegava no sítio lá, as cabrinhas começavam. Pra quê? Tudo bem. Eu vou falar quem é, o alemão mesmo, o alemão. O alemão lá, meu funcionário lá, manda marcha com minhas cabras, tudo, filho, que tiver tá traçando. Ele conta, mano. Põe até. Ele põe até a cara. Tem o tornozelinho. Ele usa camisinha. Ele põe até os dedão no tornozelinho, ele conta. Pra dar altura. Ele usa camisinha? Usa nada. Cara, na época, eles naquela época. Tipo, ele falava lá no Nordeste naquela época. Era difícil. Vamos lá na cozinha, eu ficava estagiário com a gente. Vamos lá. Você chega na obra assim e fala, tá tudo o pessoal lá que fala, quem aí nunca deu um talento numa cabrinha? Os caras falam que as cabrinhas até gritam o nome. Para de falar. Bom, muitas coisas para serem abordadas aqui, né? Primeiro, eles estavam num papo descontraído sobre provavelmente fetiche sexual, não sei exatamente. Provavelmente fizeram, né? Que a mina falou ali, tem gente que transa até com animal, né? Provavelmente eles estavam falando sobre fetiches dos mais variados, né? Dentre os quais alguém poderia entender a zoofilia como um fetiche, né? Como uma preferência sexual. Enquanto a comoção pública que está tendo em torno dessa cena, né? Faz muitas pessoas entenderem que não é exatamente um fetiche, algo que seria simplesmente prazeroso, mas seria algo também nocivo, né? Algo antiético, algo imoral. Então, por parte ali, né, da conversa, parece uma ingenuidade, né, das pessoas que estão conversando, né, em perceber que eles estão falando com milhões de pessoas assistindo, né, e que isso certamente vai tocar em sentimentos que são sentimentos geralmente que vivem em torno de tabu, né, e isso aí acaba criando, né, toda essa polêmica. Só que eu não digo que essa polêmica ela é desnecessária, é uma coisa bobinha, porque qualquer pessoa que reduza essa polêmica a uma desnecessidade, ela não leva a sério a zoofilia, né? Mas o primeiro comentário que eu tenho a fazer aqui, que foi uma coisa que eu percebi que me incomodou de cara, foi o Prior aqui falando sobre como um funcionário dele, o alemão, sei lá quem é o alemão, né? Mas colocando que esse tal alemão é o cara que traça as cabrinhas, né? O que tiver na frente ele tá traçando, né? Isso é porque tu tá violando, tipo, o anonimato de uma pessoa. Eu não sei até que ponto os ativistas da internet descobriram quem é esse tal alemão e foram encher do saco da vida dele, foram acusar ele disso, daquilo, chamar ele de monstro, o que for. Então, tu tem esse problema de violar a intimidade, né? Porque o alemão, quando contou desses casos dele com outros animais, contou pro Prior, o chefe dele, né? Certamente ele não esperava que o chefe dele fosse em rede nacional falar que o alemão, né, anda traçando animais, né? Então, tu tem um problema moral aqui que é de violação de privacidade, de intimidade. Por outro lado, tu tem o problema da zoofilia. Alguém poderia dizer, azar que está violando a intimidade, a privacidade do alemão, né? Ele é zoófilo, ele é do mal, tem que mais é que ser exposto mesmo, babacão, tem que se fuder na vida, né? Mas seja o que você achar disso aí, né? Eu sou contra ficar caçando as pessoas na internet por crimes ou crimes de pensamento, ou crimes... sei lá, qualquer tipo de crime na sua concepção que seria um crime que não é exatamente prescrito legalmente, mas que no seu ver é horrível, é do mal e ninguém deveria fazer isso, tal como o Daniel acha que falar sobre isso já é uma coisa hedionda, né? Eu tô preocupado aqui mais na zoofilia como um fenômeno social, ou seja,
na zoofilia como uma prática, como até uma tradição em certos meios, como algo socialmente aceito em determinados países, talvez em diferentes territórios. O prior aqui falou que lá no Nordeste o pessoal, né, sai traçando as cabras e tal, né? De fato, parece que pelo menos em décadas passadas era muito comum que jovens nordestinos, talvez, não sei se por escassez de mulher ou sei lá, ou por haver de fato um fetiche sexual, né, com outros animais, jovens nordestinos parecem ter, antigamente, não sei se hoje em dia, né, mas a gente tem várias situações, até vídeos na internet de sexo com outros animais, até peixes, sabe? Poderia descrever aqui, eu vou poupar a mente, o pensamento de vocês dessas cenas, né? Eu só quero falar sobre as questões éticas aqui. Outra coisa que foi falado aqui, né, que alguém falou ali, é melhor parar de falar sobre isso, não sei se por alguma indicação de alguém ali da própria emissora da Globo, diz, melhor baixar o tom aí, ou coisa assim, né, ou porque eles realmente perceberam que isso é um assunto muito delicado socialmente falando, né, porque geralmente zoofilia muitas pessoas entendem como estupro de vulnerável, né, e estupro de vulnerável é uma coisa que é difícil socialmente as pessoas relativizarem, né. Mas o primeiro comentário que eu tenho a fazer aqui é que esse assunto ele é bastante considerado em círculos não exatamente brasileiros de ética animal e de direitos animais, mas em círculos geralmente gringos. Tem um site de Animal Ethics, né, da britânico, né, na verdade de Animal Rights, direitos animais britânico, que tentou pensar a zoofilia, né, como uma parafilia ou talvez como um fetiche sexual, e tentando mostrar o quão a sociedade seria hipócrita ao condenar a zoofilia ao mesmo tempo que continua comendo carne, né? Ou continue praticando qualquer tipo de situação em que tu maltrate e, sei lá, explore outros animais para fins teus e não para os outros animais. Tem gente que chega ao extremo, né, de dizer que ao menos na zoofilia o animal está sentindo prazer, né? E a grande questão é, será mesmo que o animal está sentindo prazer? Bom, a gente sabe que o zoófilo, né, o ser humano, o zoófilo, ele certamente entra nessa situação, nesse ato, ele coordena a sua relação com o animal não humano, né, em função do prazer que ele sente, talvez da curiosidade, né. Mas existe uma distinção que eu acho razoável a gente fazer aqui quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é de zoofilia para bestialidade, né. Essa distinção não é comum aqui no Brasil. Mas estou pensando aqui em britânicos, americanos, enfim, eles costumam fazer essa distinção. A zoofilia, então, seria uma espécie de condição mental em que tu tem um certo apreço que pode ser sexualizado ou não em função de outras espécies, né? Então, por exemplo, Fernando Araújo, na obra A Hora dos Direitos dos Animais, ele coloca a zoofilia como algo não necessariamente negativo, né? Como na verdade do grego, né, zoos, né, o zoon, né, que seria animal, né, e filia seria amor. Então do grego zoofilia significa amor aos animais, né? Isso é estranho a gente pensar assim, né, de formas a meramente definir etimologicamente a palavra, né? Porque quando tu fala em zoofilia, quando as pessoas falam em zoofilia, elas não estão pensando em amor aos animais, elas estão pensando em abuso de animais, né? E, porém, essa distinção, esse termo zoofilia, para algumas pessoas, para alguns autores, ele não é exatamente negativo nesse sentido de abuso, né? Então, tu pode ser uma pessoa que ama os animais, mesmo não sexualmente, e que tu teria uma espécie de apreço, admiração, e que tu gostaria, por exemplo, de, sei lá, vestir certas roupas que lembram animais. Tem aquelas minas que gostam de botar roupas de gatinho, e as kitten humans. Tem esse pessoal aí que gosta que se sente meio animalizado e tal, né? Então, nesse sentido de admiração, de apreço, né? De postura psicológica, de uma grande admiração por outras espécies, tu poderia entender que isso, a zoofilia, o termo zoofilia poderia enquadrá-los. Só que é um termo bastante estigmatizado.
utilizado, né? Que aqui no Brasil fazer essa distinção talvez não fizesse sentido, né? Mas ainda assim faz sentido para os gringos, né? Bestialidade é que ela não seria exatamente uma questão psicológica, né? A zoofilia seria psicológica, a bestialidade seria uma ação, né? Seria tomar as rédeas do controle da situação e cometer o ato, né? Ou seja, abusar de fato, ir para as vias de fato. Mas quando a gente pensa em direitos dos animais, né, em considerar os animais como seres que são fins em si mesmos ou como seres que merecem respeito, merecem apreço, a gente tem que se perguntar o que exatamente está em jogo nessas situações específicas e em situações que a gente pensa isso e compara com todo o resto, né? Tu tem argumentos a favor da prática de zoofilia? Ou se não são a favor, ou ao menos não são exatamente contra, né? Que tentam mostrar que nós não temos boas razões para ver a zoofilia como antiética, né? Por exemplo, um argumento que eu já vi ser feito é de que existe a declaração de Cambridge, né, sobre a consciência, uma declaração famosa de 2012, em que os neurocientistas estavam tentando descobrir se os animais não humanos têm consciência ou não. Eles chegaram ao consenso de que, na verdade, a consciência humana não é única, ou seja, a gente é apenas relativamente especial em comparação aos outros animais, ou seja, os outros animais também estão conscientes, né, de suas práticas. Então, a ideia de consciência animal é uma ideia relativamente recente e amplamente aceita, né, pela comunidade científica, mas que na medida em que cientificamente elas nos faz a gente começar a perceber que temos bastante coisas em comum com os outros animais, isso também dá margem para a gente se perguntar, será que a sexualidade humana ela é tão única assim? Né? Será que os outros animais também não têm essa sexualidade diferenciada como nós? Será que ao mesmo tempo em que um ser humano pode ser zoófilo, né, um outro animal não pode ser, sei lá, humanófilo, né? O lance aqui é que a ideia de que os animais fazem sexo apenas por reprodução é uma ideia que tem caído cada vez mais em descrédito, né? A gente geralmente compara os seres humanos aos bonobos, né? Que são uma espécie de primata, né? Algumas pessoas preferem comparar aos chimpanzés, mas chimpanzés e bonobos são os mais próximos geneticamente da gente. Só que os bonobos, eles tendem a ser comparados, os chimpanzés tendem a ser mais violentos, né? E os bonobos tendem a ser mais pacíficos, até onde eu sei, e eles resolvem qualquer coisa por meio do sexo, né? Qualquer coisa que eles estão fazendo, eles estão transando, assim, tipo, o sexo para eles é algo super generalizado. Então os bonobos comprovadamente não fazem sexo apenas por reprodução, assim como o ser humano, né, não faz apenas por reprodução. A questão é, e os outros animais, né, que os outros animais, especialmente os animais que os zoófilos utilizam para seus desejos sexuais, eles fazem sexo apenas por reprodução ou eles também fazem sexo por prazer, por esporte? Existem inclusive experimentos com ratos, né, ratos de laboratório que os caras colocam uma espécie de botão em que o ratinho, ao apertar ou ao exercer força nesse botão, o ratinho tem uma espécie de orgasmo elétrico, né? Então tem ratos que ficam viciados nisso e eles vão apertando o botão, né? Ao mesmo tempo, eles tomam um choque, mas eles recebem um orgasmo junto, digamos assim, né? Então, tu vê que esse tipo de sensação prazerosa do animal, né? Ela não é exatamente para reproduzir-se, né? É algo que impulsiona a busca pelo desejo sexual, né? Que eventualmente vai dar na procriação, mas parece que essa busca, essa impulsão para busca, né? Ela pode ser motivada estritamente pelo prazer. E isso não é exatamente incrível de pensar, de aceitar sobre os animais, porque imagina um cachorro, um gato, uma cabra, uma ovelha, um porco, uma vaca, um cavalo, enfim. Todos esses animais, né, especialmente os mamíferos, quando tá com fome, vai o quê? Vai atrás de comida, né? Quando tá com sede, vai atrás de água, né? Quando tá com vontade de defecar, vai atrás de defecar. Da mesma forma, quando tá excitado, né, quando tá ereto, tá com vontade, vai atrás de sexo. Então, se a gente se perguntar seriamente, sem envolver tabus, se é possível que outras espécies extraiam prazer e para elas esteja tudo bem se relacionar sexualmente com seres humanos, a gente acredita que a gente vai concluir que sim, é possível. Agora, dessa possibilidade de haver esse prazer,
né, dos dois lados ganharem e serem felizes e um se viciar no outro e eventualmente até esses animais se casarem, sei lá, tipo um humano casar com um pato, sei lá, que é bizarro pensar, né, mas só porque isso é possível nós deveríamos autorizar moralmente as pessoas a fazerem isso, nós deveríamos ver esse tipo de situação como uma situação moralmente aceitável. Eu gosto daquela frase que diz que nem tudo que é possível deve ser entendido como permissível, né? Alguém pode se perguntar então, olha, como é que a gente vai saber quando o animal está querendo se relacionar? Porque essa é a grande questão. Consentimento. O animal tem ou não tem, ele pode ou não pode consentir no ato. Um argumento às pessoas que não criminalizam, não acham que é horrível a zoofilia, é que o consentimento informado, né, que tipo a pessoa, geralmente a gente espera que haja consentimento entre humanos para que eles possam executar o ato, né, o consentimento informado, ele é necessário para estabelecer relações sexuais entre os humanos, né? E qualquer violação desse consentimento é considerado estupro. A questão é, será que os animais podem garantir consentimento? Será que eles podem consentir com a relação sexual com o zoófilo? Bom, um argumento que eu vi, que eu acho que é um argumento ruim, é que o consentimento informado a gente só pode restringir ele aos seres humanos. A gente não pode cobrar dos animais, né, que eles tenham que consentir para fazerem sexo, porque se eles tivessem que consentir tal como humanos consentem, a gente deveria inclusive parar de permitir que eles da natureza se relacionem sexualmente, já que não tem como garantir que eles estão um consentido com o outro, né? E, inclusive há muitos casos que a gente poderia chamar de estupro, mas que é a forma natural daquela espécie se relacionar sexualmente. Inclusive existem espécies de insetos que após a relação sexual a fêmea come o macho matando ele, né? E a gente não chamaria isso de consentimento, né? Só que como eu falei, esse argumento é ruim, ao menos do meu ponto de vista, porque se tu aceita que o consentimento é algo exclusivamente humano, né, e que o humano pode de fato consentir, e ele nas suas relações sexuais deve haver consentimento, tu não precisa exigir, né, que o animal possa ou não consentir para dizer que se relacionar sexualmente com o animal é errado, né? Basta que o ser humano, né, com a sua capacidade de entender que o outro deve consentir para que o ato exista, né, que ele evite se relacionar com o animal em função do fato de que ele não pode ter certeza de que o animal consentiu. Então a própria capacidade humana de consentimento, né, acabaria, sei lá, não permitindo essa relação sexual com outro animal. Tal como aquela analogia bastante usada para falar de estupro, né? Imagina que tu vai numa festa e tá todo mundo bêbado, tu não é muito de beber, então tu tá de boa, mas tem um monte de gente bêbada, de repente tu tá trovando com uma mina lá, de repente ela vai contigo pra tua casa, né? Só que ela tá podre de bêbada, ela nem sabe mais onde ela tá, né? As pessoas aceitam que tu não deveria ter relações sexuais com ela, né? Porque tu não consegue adquirir o consentimento informado daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa não pode consentir, tu não tem como ter certeza de que ela está consentindo conscientemente. Então, se numa situação de um ser humano bêbado, que tem a mesma linguagem que tu e que tu não pode extrair um consentimento genuíno, legítimo daquele ser humano, se isso te impede de entrar em relação sexual com aquele ser humano, né? Porque uma situação análoga em que tu não pode extrair qualquer certeza sobre o consentimento de um animal, tu iria entrar numa relação sexual com esse animal? Mas uma pessoa a favor da zoofilia também pode dizer, Alisson, mas o animal consente sim, dá pra gente traçar algumas evidências de que ele tá consentindo, sei lá, o cachorro abanou o rabo. E se tu vai entrando em especificidades de cada espécie, tu vai ver que teria alguns gestos, sinais comportamentais que diriam esse animal está consentindo ou não. Então, uma pessoa que não vê a zoofilia como antiética, ela poderia justamente pensar que duas coisas deveriam ser respeitadas numa relação entre humanos e outros animais, uma relação sexual, né? Que seria o direito de escolha de ambas as espécies, né? Direito de escolha do humano em entrar nessa relação sexual, né? E o direito de escolha do animal, ou seja, se haveria algum sinal de que o animal tem esse interesse dessa relação sexual, né? E a possibilidade de qualquer um dos lados, né, reverter a situação, ou seja, de o humano não querer mais, né, e sair, né, se ele largar fora, a outra espécie tem que respeitar, né,
e da outra espécie também não querer mais isso aí, então ela teria que ser respeitada também. Então, essa é uma situação de escolha, né, e consentimento e respeito à falta de desejo que pode ocorrer em qualquer momento, né. Então, alguém dá a favor de não tratar a zoofilia como crime, como algo imoral, como algo errado, poderia argumentar nesse sentido. Inclusive, nessa situação, em situações variadas de bestialidade, tu poderia tratar as diferentes espécies com diferentes capacidades para dizer se há abuso ou não, como por exemplo, eu vi um argumento desse, achei estranho, né? Se o cara zoófilo tem interesse num cavalo, né, e dado que o ânus do cavalo é longo demais, né, para que o pênis humano sequer faça cócegas, né, então o ser humano que penetrasse o cavalo, ele não acabaria machucando o animal, e embora também não desse prazer pro animal, né, tal como em certas situações, os próprios veterinários, os agrônomos, sei lá, o pessoal que cuida desses animais de fazenda, eles colocam o braço no ânus desse animal, né, as vacas leiteiras, né, que os caras inseminam elas, botando o braço inteiro, né, e as pessoas não dizem que isso é estupro, né, então nós não teríamos boas razões para dizer que a zoofilia é errada, do contrário, a gente estaria sendo hipócrita. Então tu vê que esse tipo de argumentação a favor da prática de zoofilia, essa argumentação existe, essa argumentação não é exatamente de pessoas maldosas que estão querendo passar pano para zoófilo, elas simplesmente não vê sentido em a gente tentar ver a zoofilia como um crime, como algo horrível, né, como, sei lá, alguma coisa que a sociedade deveria repudiar de imediato, né, a sociedade deveria pensar mais a sério isso e ver o que dá para fazer, inclusive se a sociedade está de fato preocupada com os animais, né. Só que o lado que é contrário à zoofilia, né, e esse lado eu faço parte, eu imagino que você que está assistindo também, né, geralmente argumenta que os animais, embora eles também sejam conscientes, eles não são conscientes da mesma forma que nós, seres humanos. E esse nível distinto de autoconsciência, ela é geralmente bastante aceita, mesmo para pessoas que tentam combater o especismo, a discriminação entre espécies, porque nós podemos facilmente aceitar. Imagina que um cachorro, né, a pessoa tem um pet, um cachorro, né, e ela quer ter relação sexual com o seu pet, né. A gente não diria que o cachorro teria as mesmas capacidades cognitivas de discutir essa relação sexual com o ser humano para ter uma relação íntegra, legítima e realmente consentida com ele, né. Não é porque o cachorro abanou o rabinho, não é porque de repente o pênis do cachorro saiu para fora, né, que logo o cachorro quer entrar em sexo contigo. Não é sequer porque o cachorro não está fugindo de ti, né, que ele quer realmente continuar aquele fato, aquela ação, né. A gente tem que ver que cachorros, os pets, né, especialmente, eles geralmente são tratados nas famílias como se fosse uma espécie de bebê, né, algum ser em sua própria, que é criado, né, como um ser para ser protegido pela família, um ser com quem você se relaciona, que você tenta nutrir afeto, cuidar, né, proteger. Então, por analogia, percebendo que ter um pet na sua casa seria tal como ter um bebê, né, que te ama, que gosta muito de você e gosta de estar contigo, né, tu entrar em relação sexual com ele poderia entrar numa situação aqui de abuso de menor, né, abuso de menor incapaz, abuso de vulnerável. Não haveria muita razão para dizer que uma coisa é diferente da outra, né, especialmente num caso de um animal que não tem sequer o mesmo acesso à tua linguagem, especialmente frente ao fato de que esse animal, talvez por gostar muito de ti, te amar bastante, ele acabe, sei lá, simplesmente se paralisando numa situação em que tu tá entrando em ato sexual com ele, né, porque talvez se isso começa desde cedo também, o animal acaba pensando que é normal, assim como uma criança desde cedo que é abusada sexualmente, ela pensa que é normal aquilo tudo, ela não sabe que isso é errado e está violando a intimidade dela, né, então é muito próximo de abuso de criança, né, o abuso sexual de outros animais, né, especialmente diante do fato de que eles não podem comprovadamente, né, consentir. E além disso, a gente não pode pensar também a questão da bestialidade, né, dessa zoofilia com ação, né,
como algo simplesmente do interesse entre as partes. Não é mero interesse entre o humano e o animal, na verdade. Existe todo um problema coletivo de nível moral, que é a questão do tabu que eu estou comentando aqui, mas de nível de saúde pública também. Por quê? Porque a ampla maioria dos vírus, né, das doenças que começam a se espalhar, tipo agora o coronavírus, né, elas têm relação, surgem da relação entre seres humanos e outros animais. Né? A própria AIDS foi por relação sexual com primatas. Né? Então, se a gente puder ao máximo evitar esse tipo de situação de relação interespecífica, a gente consegue evitar a proliferação de doenças na nossa própria espécie. Então, um zoófilo, né, ele tem um praticador da bestialidade, ele contribui para aumentar o risco, né, de sei lá, ferrar a saúde pública, né? Então, tu teria não apenas o argumento moral de que não é possível haver um consentimento, que isso seria, de fato, o análogo a abuso de menor vulnerável, né? Como também o zoófilo, o cara que abusa sexualmente de animais, né? Ele colocaria os próprios humanos em risco. Então a bestialidade seria não apenas antiética nesses termos, como ela seria especialmente perigosa para todo mundo, né? Na medida em que é um tópico que as pessoas geralmente mal falam. Inclusive existe mercado negro de venda desses animais, né? de compra dos caras zoófilos, eles, sei lá, eles... sabe, botam especificidades. Eu já vi uma matéria sobre isso, é bizarro, né? Querendo que um animal seja de cor tal, seja da espécie tal, tenha tal peso, né? Porque ele quer aquele animal específico daquela forma para ele poder transar. E aí os caras vão atrás e vendem bem caro, né? Tudo de forma escondida, sem às vezes até que a família do zoófilo saiba, né? Existe todo um mercado por trás esse mercado do sexo, né? Assim como o mercado do sexo humano, dos fetiches humanos existe, hoje em dia existem até as bonecas sexuais, né? Que muitas, inclusive, representam menores de idade, né? Para acalmar o ânimo dos pedófilos. Da mesma forma, existem o mercado de animais vivos, que não são bonecos de animais, são animais mesmo, né? Para acalmar o ânimo dos zoófilos. Esse é um problema especialmente problemático porque, além da sua própria imoralidade, é algo que é pouco pesquisado. A gente não sabe exatamente as consequências dessas práticas sexuais. Talvez se os cientistas somassem esforços para procurar, descobrir exatamente quais animais estão sendo visados para sexo com humanos, qual é a relação desses animais com as doenças atuais, né? Que doenças podem surgir dessas relações que podem se espalhar na comunidade humana e mesmo entre os outros animais, né? Que mutações ocorrem nesse processo aí de vírus, né? Processo genético também, né? É algo que é muito inseguro publicamente e individualmente, pensando aqui da perspectiva do animal, porque o zoófilo certamente vai defender os seus interesses, e aquele que relativiza a zoofilia, né, como apenas um fetiche e nada mais que um fetiche, ele também vai tentar argumentar a favor do seu ponto. Então eu colocaria sem qualquer problema que é perfeitamente concebível comparar, né, essa relação sexual com o seu pet, né, e eu acredito que a grande maioria dos zoófilos talvez adotem pets, adotem animais, mostrem-se para a sociedade como pessoas que amam os animais, que cuidam dos animais, né? A grande maioria, eu imagino, não tenho dados sobre isso, né, deve ter os seus animais sexuais em casa, né? Isso, né, o fato de o ser humano estar numa situação de tutela, né, como um agente moral, como alguém capaz de consentir e de legitimar moralmente as suas próprias escolhas, né, frente a uma relação com um outro ser que é um paciente moral, que não é capaz desse nível de consentimento, desse nível de autoconsciência, de percepção da situação, do próprio contexto envolvido, que não é capaz de sequer entender o que exatamente é um tabu social, o que é imoral, o que é amoral, enfim. Entrar numa relação, né, com esse pet, com esse animal incapaz que você está supostamente cuidando e dando
dando prazer para ele, seria algo similar a entrar em uma relação com um bebê, talvez o seu próprio filho, né? Aproveitando que ele é indefeso, ele não pode se defender do seu próprio interesse, do seu interesse sexual por ele, né? E ainda por cima, né, o que seria algo pior ainda, ao meu ver, né? Diante do fato de que aquele ser te ama, e aquele ser não vai te recriminar por abusar dele. E é aqui que começa a síndrome do Estocolmo, né? Quando tu vai lá, tu é o carrasco de uma vítima, e a vítima, ao ver que tu tem algo positivo, ela começa a se apaixonar por ti. Tu vai dizer que essa vítima que tem uma visão de realidade totalmente deturpada, tu vai dizer que ela consentiu porque de repente ela aprendeu a querer? Bom, se eu for dar uma posição pessoal aqui, eu digo que eu sou totalmente contra a prática zoofílica, né? Pensando aqui em zoofilia como esse interesse por abusar sexualmente de animais. Sou contra então da bestialidade, tá? Isso se chama bestialidade para os gringos, como eu falei, né? Agora, a gente tem que ter em mente outras questões sobre isso aí, já que a gente quer ser coerente, já que a gente quer ser moralmente coerente, já que a gente não quer ser simplesmente aquele cara que segue o tabu pelo tabu. O fato é que socialmente, em toda a sociedade que eu conheço, né, na grande maioria, né, o estupro de animais já é comum. A tortura de animais já é a coisa mais normal, né? A morte de animais é a coisa mais disseminada, né? E eu estou falando justamente das nossas práticas cotidianas, que a gente não vê como tabu. A gente não vê tomar leite como algo horrível. A gente não vê comer carne como algo horrível. Comer ovos, então, que mal tem, né? A galinha já dá naturalmente. O fato é que os animais na sociedade humana já estão diariamente sendo estuprados, mortos, explorados, abusados, torturados. Qualquer tipo de abuso que vocês podem imaginar, e não apenas o abuso zoofílico, estão sendo diariamente praticados contra os animais. E eu tenho certeza que a zoofilia, frente ao grande número de abusos de todas as formas que a sociedade contemporânea pratica contra os animais, a zoofilia deve não deve ser nem 0,0001% do problema. E é aqui que entra o apontamento que alguns fazem de que nós estaríamos sendo, enquanto sociedade, hipócritas ao achar a zoofilia uma coisa horrível, ao mesmo tempo que a gente está pagando alguém para estuprar uma vaca para que ela tenha um filho, um bezerro, e tirar aquele bebê da sua mãe, a vaca, não permitir que aquele bebê tome o leite que a sua mãe, a vaca, está naturalmente produzindo para prover ao seu bebê, né, o bezerrinho, né, e simplesmente achar isso a coisa mais normal. Afinal, a gente tem que ter uma leite de uma outra espécie, que não faz nenhum sentido biológico, não faz mesmo. A minha mensagem aqui, buscando justamente a coerência, é que a gente precisa escolher. A gente precisa escolher de forma drástica, pensando em coerência mesmo. Claro que a mudança social, ela é vagarosa, é tudo por degraus, é algo que a gente vai se adaptando a visões e visões. E ao meu ver, esse tabu social contra a zoofilia é algo positivo, porque eu acho que as pessoas devem sim ter repulsa a esse tipo de prática. Porém, a gente precisa ser coerente, racionalmente coerente também. Porque a prática da zoofilia, né, ela tem uma vantagem potencial para o animal, que é apenas uma e que tu não pode garantir que vai ter, mas ainda assim é uma possibilidade, que é o animal do outro lado sentir algum prazer. Enquanto isso, práticas disseminadas, práticas da indústria da carne, práticas da indústria do leite, prática da indústria dos ovos, tu não garante exatamente esse nível de prazer para os animais. Tu até pode botar essas propagandas tipo agro, bem-estar animal é agro, que eu já comentei aqui no canal, mostrei como é baboseira isso, né? Mas, ainda assim, o que acontece no resultado final é muito parecido e eu diria inclusive que pior. Então a gente, enquanto sociedade, precisa optar pela coerência. E a coerência, ela se dá em duas situações, de duas formas. Ou a gente aceita, né, que a zoofilia pode ser sim socialmente aceita pela sociedade e tudo mais, né? Ou a gente rejeita essa zoofilia, né? E começa de forma coerente rejeitando as outras práticas de abuso com outros animais, tá? Porque as duas coisas, né? Embora eu entenda que nós
passemos por uma dualidade esquizofrênica, né? As duas coisas, elas não são exatamente coerentes. Tu não pode, de forma totalmente consistente com os teus princípios e valores contra o abuso de menores, contra o abuso de animais, tu não pode recriminar a zoofilia, né, ao mesmo tempo em que tu financia a indústria do leite. Tu tem que, de alguma forma, tentar ser coerente nesses níveis. Eu posso explicar perfeitamente qual seriam essas analogias, essas comparações, mas resumidamente, tu tem nos dois casos, na indústria do leite e na zoofilia, tu tem estupro, tu tem abuso, tá? Abuso sexual, né, contra a vontade daqueles seres. Tá? Isso já é suficiente para traçar um paralelo frente ao que a sociedade está criticando na zoofilia, né? Que não há consentimento, aquilo é estupro e, portanto, é errado, a gente não deve permitir a prática disso. E se a gente aceita esses princípios, né, se a gente aceita essa visão ampla de que estupro de vulnerável é errado, a gente precisa admitir que está havendo diariamente na indústria do leite estupro de vulnerável. É uma questão de princípios, pessoal, é uma questão de coerência. Né? Não é o bicho de 7 cabeças, é simplesmente ser consistente. Se tu acredita num princípio, tu tem que fazer ele valer para todos os casos. Senão, a gente diz enquanto sociedade, bom, esse cara é hipócrita. E eu não estou acusando aqui ninguém de especificamente ser hipócrita. Né? Porque eu tenho certeza que a ampla maioria das pessoas, vendo a situação dessas vacas leiteiras, vendo como elas são tratadas, vendo exatamente qual é o processo de produção, para permitir que o leite e a carne, né, de vitela e a carne da vaca depois que ela parou de dar leite, para permitir que esses produtos cheguem à sua mesa, a ampla maioria das pessoas ficaria relativamente anojada, né, tal como a gente fica devidamente anojado com situações de zoofilia. E aí as pessoas perceberiam que, de fato, elas precisam ser coerentes. Né? Elas precisam, porque é uma questão de, sabe, não é apenas racional a coisa, não é simplesmente ver por A mais B por que uma coisa junto com a outra seria coerente, mas simplesmente o impulso de tender a organizar as suas crenças com os seus hábitos. Aquilo que eu acredito, eu gostaria de colocar em prática. Né? E se eu acredito que estupro de menor é algo horrível, né? Algo, estupro de vulnerável, abuso de seres que não podem se defender, se ao meu ver é algo horrível, porque o que acontece na indústria dos laticínios, na indústria da carne, na indústria dos ovos, porque isso não seria horrível também? Então, fica essa minha reflexão, tá? Eu sou terminantemente contra a prática zoofílica, né? Eu sou terminantemente contra a bestialidade, né? Não sou exatamente contra as pessoas terem desejos sexuais por animais, porque desejo é algo que tu não escolhe, tu sente, né? Mas eu sou contra que as pessoas de fato entrem nesses atos, né? Especialmente porque alguém, embora os animais possam em algum nível consentir, não tem como garantir que eles consentiram. Porque o cara que está muito afim de fazer, ele não vai assinar nenhum termo e não vai na justiça garantir que o animal de fato consentiu, né? Ele vai fazer tudo no privado sem mais ninguém saber. Como nesse momento você está ouvindo esse vídeo aqui agora, provavelmente está tendo muitas práticas zoofílicas, né, pelo mundo por aí. Talvez na sua cidade, talvez você mesmo possa estar tendo algum interesse nisso, vai saber, né, que é que está aí do outro lado. O fato é que, ao meu ver, né, eu gostaria de saber ao seu ver, então já deixa teu comentário aí, né, ao meu ver é muito mais coerente que, para além de criticar e buscar mostrar que a zoofilia é errada, a prática zoofílica é errada, a gente precisa mostrar como e perceber, né, como as nossas crenças, nossos princípios que fundamentam a nossa percepção de que essa é uma prática imoral, como são os mesmos tipos de princípios que vão fundamentar, né, o tratamento da imoralidade, né, da indústria, da carne, dos ovos, do leite, a imoralidade de consumir esses produtos animais. Né. Mas, pessoal, é isso. Espero que o pessoal do BBB lá se arrume, se adiante aí para a vida. Né. Certamente, ao meu ver, o Felipe Prior aqui, ele não teve nenhuma malícia, assim, tipo... Ele não me parecia que ele estava endossando a prática, né? Ele apenas não teve o tato para falar sobre o assunto, né? Ele pareceu uma pessoa que nunca pensou a sério sobre isso, né? Até porque é uma pessoa que provavelmente
sei lá, deve achar apenas como um fetiche, né? Já que os animais são propriedades humanas, o que o humano quiser fazer com o animal tá tudo bem, né? Mas existem princípios anteriores aí, né? Que estão guiando nossa visão sobre o certo e errado, né? É aquilo que eu falei, se trata de uma relação de abuso de poder frente a um vulnerável, né? E nós, enquanto seres emocionalmente inteligentes, nós não costumamos gostar desse tipo de situação, certo? E a questão é se a gente consegue universalizar esse princípio, né, e ver que esse tipo de situação está ocorrendo diariamente em outros casos, né, como eu já falei na indústria da carne, do leite e dos ovos. Mas bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem me trazer mais conteúdo para mim reagir e comentar aqui no canal, fico muito agradecido, né? Podem deixar os comentários de outros conteúdos. O que vocês acham sobre isso, por favor, deixem comentado aqui. Pessoas que estão chegando agora no canal, muito obrigado pela atenção. Eu convido vocês a se inscreverem, a curtirem o vídeo, né? Tô evitando de pedir curtida e comentário no começo do vídeo, né? Eu quero que vocês vejam o vídeo primeiro para depois saberem se gostam ou não, né? Mas ajuda muito. Eu tô nessa meta de chegar aos 10 mil inscritos para começar a fazer stories aqui no canal, para falar do meu dia a dia, o que eu ando estudando e tal. Ia ser bacana, né, ter um stories aqui no canal. Então todos os novos inscritos vão ajudar bastante nesse objetivo. E eu tô tentando aqui trazer sempre questões sobre animais, né, que eu sou um pesquisador em ética animal pela PUC e tal. Então qualquer questão relativa a animais podem trazer para mim aí, que se eu tiver alguma capacidade de falar sobre, se eu tiver algo que eu considero que é inteligente falar sobre, eu vou tentar trazer. Então muito obrigado aí e até o próximo vídeo, um forte abraço.